programa América Legal de hoje está aqui na casa de Carlos Leal, que é vice-cônsul, e convidou o VGTV para participar desse coquetel de despedida, digamos assim, porque o nosso vice-cônsul está indo para Pequim, na China. Carlos Leal, quantos anos de Nova York? Dividir agora o coração entre os amigos de Nova York e os amigos que você vai fazer na China não é fácil, né? Não é fácil. 4 anos em Nova York, eu acho que a maior dor é exatamente agora, né? E quando a gente está partindo, a gente começa a fazer mais amigos, mas a gente não pode aprofundar a amizade. Mas os anos que vão ficar lá, que são mais 2 anos, eu acho que a amizade das pessoas que deixaram aqui, que eu deixei aqui, quer dizer, vão aumentar, né? Entendeu? Mas é interessante, porque essa que é a nossa vida, né? Quer dizer, a gente tem uma vida quase de cigana, né? Mas eu digo assim, uma vida de cigana com um pouco de conforto, né? Porque, infelizmente, os ciganos não têm tanto conforto, né? Como a gente pode ter. Mas, para mim, é emocionante. Carlos, fala um pouco para as pessoas que não conhecem como que é o trabalho de uma pessoa que trabalha no Itamaraty, que viaja o mundo, hoje morando aqui, amanhã morando lá. Como que é esse trabalho? Ok. O Itamaraty, na verdade, é o Ministério Brasileiro, né, que se ocupa de promover e de defender os interesses do Brasil, fora do Brasil, e também de defender os direitos dos brasileiros que moram fora do Brasil. Então a gente divide normalmente o nosso trabalho em diplomacia, a gente chama, na verdade, chama o seguinte: nós temos um serviço exterior brasileiro. E aí nesse serviço a gente divide assuntos políticos, econômicos, consulares, né? Os assuntos políticos e econômicos, os diplomatas estão na frente, né? Porque eles tentam assinar acordos, fazer com que o Brasil e outros países façam acordo, por exemplo, de investimento, de cultura, né? E os vice-cônsules, que são os oficiais de chancelaria, que também faz parte do serviço exterior, estão preocupados em defender, na verdade, os interesses dos brasileiros e, na verdade, preocupados com o bem-estar do brasileiro que mora fora do Brasil, né? E aí tem uma série de coisas. Por exemplo, a gente está preocupado se o brasileiro está bem, né? Se ele precisa fazer um documento, se ele precisa ter uma assistência, às vezes no hospital, às vezes está preso. Então a gente faz esse tipo de serviço. A gente costuma dizer que o funcionário consular brasileiro, o funcionário brasileiro do serviço exterior, ele na verdade é um multimídia, né? Que a gente passa a ser um advogado, a gente passa às vezes a ser a mãe, seu pai, seu irmão, né? Então é isso, quer dizer, é gratificante, né? Gratificante. Então, às vezes lidar com problemas, mas mesmo assim é gratificante. Então porque você aprende, na verdade, a lidar com situações diferentes. E você, às vezes, aprende a conhecer a pessoa de uma forma diferente, às vezes até fazer amigos, né? Isso. Carlos, você já viajou o mundo inteiro. Quais foram as cidades que você já trabalhou com o consulado brasileiro? Ok. Bom, nem tanto, né? Mas eu já tive, na verdade, quase nos 4 continentes, né? Eu tive essa sorte de, quando eu comecei a trabalhar no Ministério, em 94, na verdade. Então, em 96 eu fiz um estágio, eu fui para Caracas, na Venezuela, né? Foi, na verdade, o meu primeiro contato como oficial do Serviço Exterior Brasileiro. Depois, fiquei um pouco tempo só lá. Depois eu fui para Beirute, né? Outro mundo, né? Então, na época em Beirute foi em 97, quando o país ainda estava com problema, ele tinha saído da guerra civil, a cidade estava estava começando a reconstrução da cidade. Adorei o trabalho, excelente, né? E em 99 eu comecei o meu posto que a gente chama de missão mais longa. Eu fui para a Irlanda, né? Dublin. Então lá eu fiquei 5 anos. E de lá eu vim para cá, para Nova York. Então, na verdade, eu já passei por oficialmente 4 países, né? Carlos, a gente tem consciência de que nos Estados Unidos é onde concentra o maior número de imigrantes brasileiros. Você sabe da quantidade de imigrantes brasileiros que estão hoje na China? Olha, na China a gente tem uma população brasileira pequena, né? Tem uma população pequena. Tem mais ou menos, pelos números, porque vocês sabem que, na verdade, né, Ive, o que a gente tem, uma estatística, não é muito, na verdade, são números que algumas organizações apontam, né? Na China, assim, tendo em torno de mais ou menos entre 1.000 a 3.000 brasileiros em toda a China, incluindo Hong Kong, tá? A maioria tá na região do Cantão. Por incrível que pareça, são brasileiros empresários do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então eles têm fábrica de sapatos lá. Então
a gente acha que tem mais ou menos de 1.000 a 2.000 por ali, né? Na região de Beijing, de Pequim, para onde eu estou indo, tem menos, né? Eu acho que mais ou menos de 80 mil brasileiros. Quer dizer, é um número apenas de uma rua, talvez de Nova York, talvez onde tem em Astoria. Quer dizer, a gente vai ter muito mais de 3 mil brasileiros em Astoria, né? Mas os problemas são os mesmos. Os problemas são os mesmos, né? Agora, o que eu costumo dizer é que em Nova York ou em qualquer cidade americana, onde a gente tem uma população muito grande brasileira, a gente tem uma representação muito maior do Brasil. A gente tem, na verdade, um microcosmo da sociedade brasileira. Porque você tem o Brasil com todos os problemas, com todos os prazeres, as qualidades. Então, lá eu acho que vai ser menos, porque a gente tem o quê? Tem uma população mais documentada, né? Então a diferença talvez seja isso. Você tem uma população mais documentada. Quando você não tem, você tem mais problema, né? Carlos, qual é o recado que você passa para quem gostaria de entrar e fazer uma carreira no Itamaraty, que está começando agora, está estudando, se preparando para tipo de concurso? Você com essa experiência, qual é o recado que você passa para quem está querendo seguir essa carreira? Olha, é gratificante. A gente costuma dizer que quem trabalha para o Serviço Exterior Brasileiro, você acaba tendo uma função de missionário, né? Porque a gente não para, a gente está, às vezes quando a gente está pensando em sair do Brasil, a gente está pensando em ficar no Brasil, de repente chama você para outro lugar, você fica 2 anos numa cidade, aí te chama para outra cidade. Então, primeiro é o seguinte, você tem que ter gosto por enfrentar, você tem que ter o desejo, você tem que ter a habilidade de enfrentar coisas novas, né? Por isso aí vai, né? Gostar de línguas, eu acho que ajuda muito, né? E gostar, na verdade, do humano como se, né? De você entender um pouco o mundo, né? Se você gosta disso, eu acho que você pode ser um bom diplomata, pode ser um bom oficial de chancelaria, um bom vice-cônsul, né? Tem em mente que não é um trabalho burocrático, né? Você, na verdade, vai ser um funcionário público que vai ficar numa mesa, né? Vai assinar papel, mas você tem um prazer de você trabalhando fora do seu país, né? Numa condição, na verdade, interessante, porque você pode cruzar mundos e você pode estar interagindo com pessoas do teu país e com pessoas de outros países, né? Isso, na verdade, eu acho que é o mais gratificante na carreira do Serviço Exterior Brasileiro. Legal, né, gente? O Carlos Leal já dividiu aqui no Veja TV, ele também é poeta, e agora eu vou perguntar para ele sobre o seu projeto, do seu novo livro. Carlos, quando é que você vai publicar o seu livro de poesia? Esse, na verdade, é um trabalho assim de muitos anos, né? E você me colocou agora numa... Como é que a gente chama, né? Num beco sem saída, numa cilada, né? Ok, na verdade, a minha ideia, eu tenho um projeto de... Eu vou ficar 2 anos na China. Então, eu já, na verdade, já comecei a fazer esse projeto e eu estou querendo, em 2 anos, né, tentar publicar mais de um livro, né? Eu vou ver se eu consigo, até talvez em março ou abril do ano que vem, já estar com esse livro montado. Vai ser, na verdade, a minha primeira coleção de poemas, porque, como você já sabe, meus poemas estão espalhados em vários lugares. Então, isso, na verdade, vai ser uma tentativa, né, de eu formalizar esse livro, né? E aí eu vou começar o quê? Colocar pitadas, né, de por onde eu andei, né? Então vai ser um livro muito globalizado, né? Daqui a pouco vai entrar poemas da China? Vai, eu acho que vai, né? Acho que vai sim. Legal, né, gente? E você acompanha aqui Carlos Leal, ele além de trabalhar no consulado, é uma pessoa que trabalha com uma burocracia, mas também é um poeta, né? Essa faceta que as pessoas têm quando trabalham nesse tipo de trabalho, como o do Carlos, como no consulado brasileiro. Carlos, em nome da equipe do Veja TV, a gente agradece por estar aqui na sua casa e desejamos a você toda a sorte na China e nessa sua nova temporada do seu trabalho. Obrigado, Ivo. Obrigado a equipe, né? E obrigado, na verdade, por aceitar o convite e por ter feito esse trabalho brilhante. Sucesso. Obrigado.